O nosso mundo, ele está em passo acelerado de decomposição. Não nosso mundo exatamente, o planeta, mas esse tipo de civilização com os seus pseudo-valores, né? Com a sua hipocrisia, com a sua falta completa de visão de coisas que não são difíceis. Esse mundo centrado, tarado por bugigangas, centrado no consumo. Esse mundo onde o valor do indivíduo é medido pela quantidade de contatos que ele tem, pelas conquistas, né, pela quantidade de medalhas que ele tem cravado no peito, pela quantidade de cursos que fez, quanto ele é agradável, né? Melhor dizendo, falso, se distorce o seu eu interior para conseguir se socializar e agradar a todos, para receber algumas pequenas misérias em troca. Esse mundo que ocultamente, né, disfarçadamente cultua esse tipo de indivíduo, é um mundo, né, uma civilização, melhor dizendo, que tende ao colapso, tende a se destroçar completamente. A nossa sociedade, para quem consegue ver claramente, ela está em decomposição, como um defunto. A nossa sociedade, as pessoas, né, em larga medida, nossas instituições, o nosso modo de fazer as coisas, está dando sinais muito claros de apodrecimento. Quer dizer, essa mentalidade que sustentou todas as nossas relações econômicas, sociais, nosso sistema político, nosso direito, nossa ciência, nossa tecnologia, nosso modo de ver as coisas, né? Nossas igrejas, nossos institutos e por aí vai. A forma mental que sustenta tudo isso, ela não dá conta mais de fazer a humanidade progredir. A gente progrediu muito nos últimos milênios, e em particular nos últimos séculos, em termos materiais, né, e intelectivos. Na verdade, a causa do desenvolvimento material, do bem-estar, foi um desenvolvimento muito pronunciado do intelecto, né, da razão. Só que esse desenvolvimento está chegando aos limites. Eu não quero dizer por isso que a tecnologia, o bem-estar sejam um mal, mas que ele, por si só, pode ser um mal tremendo. E é um mal tremendo. E pode nos levar a uma dor enorme, incomensurável, se a gente persistir por mais tempo nesse caminho. A gente precisa ter algo superior, uma inteligência superior para guiar esse intelecto. Se a gente não permear as coisas que a gente faz com muita intensidade, com a intuição, a gente não tem chance. Nós precisamos fazer algo que nunca foi feito antes nesse planeta, em nível consciente, por uma massa crítica, né? Então uma quantidade mínima de pessoas, num tempo curto, isso tem que ocorrer o mais rápido possível, para que a gente não sofra tanto com essa decomposição que vai ocorrer. Não é uma questão de pode ou não ocorrer. O intelecto, né, hoje em dia, é muito moda no nosso mundo, né? Existe um culto enorme ao intelecto, né? Que na verdade seria a astúcia, né? A astúcia através do intelectualismo, da argumentação infindável, da exigência de provas sem fim, pede, né,
que as pessoas que têm a visão intuitiva dos rumos, né? O rumo que a gente está tomando e o rumo que deveria ser tomado, exige um monte de demonstrações, exige que a pessoa tenha antes determinados estudos, diploma, perca seu tempo publicando, comprove, baseado sempre na dimensão da mente, jamais do espírito. Mas coisa do espírito não é demonstrável pela mente racional. Coisa do espírito, para as pessoas compreenderem, elas precisam evoluir, amadurecer, maturar interiormente, ter a ousadia inteligente de conseguir trilhar o seu caminho, o único caminho certo dentre as centenas de caminhos que a pessoa pode escolher, para conseguir acessar essa percepção mais profunda de tudo. Percepção profunda que leva a uma verdade absoluta, que é universal, consequentemente, e para o bem de tudo e de todos. Adaptada, claro, à sua vida. Essa verdade, ela liberta a pessoa. Ela é libertadora. Ela nos livra de vários tipos de preocupação. Ela nos deixa completamente livres, né, de sermos dominados pelo medo. Nós podemos até ter um pouco de medo, né, um pouco de incerteza, mas nós não mais somos governados em nenhum momento por esse medo. E é por isso que pessoas desse tipo, pessoas com espírito desperto, ou seja, muito intuitivas, né, mesmo que não tanto intelectivas, ou às vezes razoavelmente intelectivas, mas predominantemente intuitivas, esses tipos de pessoas são uma ameaça para esse mundo atual, para qualquer tipo de instituição, para qualquer sociedade, em qualquer tempo, né? Mas especialmente hoje, qualquer circunstância, essas pessoas são uma ameaça. Você pode estar entre grupos de filósofos, cientistas, pessoas que vivem uma vida mais tranquila, né? Você pode estar em qualquer religião, você pode estar também entre ateus, entre agnósticos, você pode estar entre dos mais diversos grupos humanos, partidos políticos, correntes econômicas, né, grupos. Se você for uma pessoa realmente consciente, buscando a evolução e a solução dos problemas, diga-se, não problemas abstratos, mas os problemas que afligem a humanidade hoje em dia. Se existe uma pessoa disposta a resolver isso, usar a sua vida para conseguir chegar à solução, essa pessoa vai ser vista como uma ameaça. E o que ocorre é que o mundo não sabe que, na verdade, isso representa a sua salvação. Esses indivíduos representam a salvação da humanidade. Por quê? Não porque eles devam se tornar líderes, ou serem importantes, ou serem agraciados com benesses humanas, mas porque eles precisam, né? Eles apontam para um lugar que é completamente integrador. Eles apontam, eles expõem, através de seus atos, uma realidade muito mais profunda, muito mais vasta, que consegue abarcar todas as relatividades, todas as bolhas e enquadrá-las numa ordem maior. E às vezes esses indivíduos ficam explicando de forma muito paciente, de forma muito bem costurada com as coisas do mundo a respeito dessas questões. E, no entanto, as pessoas fogem, elas não escutam, muito menos compreendem. Elas tratam essas pessoas como se fossem crianças, como se estivessem falando besteiras que não têm nada a ver
com a vida do grupo, com o bem-estar humano, com o progresso da humanidade, com a solução de problemas técnicos, gerenciais, políticos, inovações tecnológicas, rearranjos sistêmicos e etc. Eles são vistos como pessoas que estão falando coisas que não têm nada a ver, que querem impor uma visão de mundo particular em meio a um monte de coisa séria. Só que aí que está a grande questão, né? As pessoas fogem sem, no fundo, compreender. Inconscientemente, né, o subconsciente do evoluído, ele rechaça, né, ele procura evadir a todo custo, sob os mais diversos artificialismos, né, usa-se dos mais variados truques para se fugir, evitar um momento de interação com esses tipos de indivíduos mais evoluídos que estão apontando para questões centrais para a solução dos problemas. E isso independe do meio profissional, do país, do credo das pessoas, do partido, da cultura, da realidade, né, do local geográfico e mesmo do momento histórico. Isso independe de qualquer fator deste mundo. De qualquer posição pode aparecer, né, rarissimamente, um ser evoluído que está usando seus finitos em prol do infinito, às vezes com uma intensidade enorme. E quanto maior essa intensidade, maior essa orientação, essa determinação, autodeterminação e não alodeterminação, quanto maior essa orientação, menos esse ser é compreendido, mais ele é temido. Tenta-se de todas as maneiras colocar panos quentes para evitar que se manifeste alguma coisa diferente. E daí entra vários fatores que são presentes na grande maioria das pessoas que vivem nesse planeta. Elas são governadas pelo medo e pelos desejos. Elas querem gozar para além dos limites e elas também têm medo de tudo. A pessoa não faz nada que seja um pouco diferente, que possa melhorar a vida dela, a não ser que ela receba alguma recompensa, ou a não ser que, se ela não o fizer, ela vai ser punida pelas instituições, pela maioria, né? Então, a gente vive, de certa forma, uma ditadura da maioria. A gente vive uma ditadura da imensa maioria, onde que a maioria dita o que é certo, o que não é certo. Então, isso é uma espécie de bolchevismo, né? Não tem nada a ver com verdadeiro comunismo, né? Nem mesmo com o socialismo. A gente vive um momento histórico onde a gente tem um sistema adequado às quantidades, à forma, à aceleração, mas não há uma aceleração na direção correta, mas numa direção específica, centrado no bem-estar, num conforto para além de qualquer medida, numa quantidade de informações absurdamente alta, geração de um monte de comodidades que deixam a pessoa cada vez mais perdida, cada vez mais tarada em cima das coisas. Isso eu observo hoje com muita clareza, hoje em dia, quando eu ponho o pé para fora dessa casa aqui. Isso aqui não é uma questão de discurso, de superioridade, de medo, de ódio, de rancor, alguma coisa que aconteceu. Isso aqui é uma mensagem de alerta. Quem já está maduro para compreender a fundo,
irá entender perfeitamente o que está sendo exposto aqui. Essa pessoa vai conseguir pegar essa mensagem substancial e olhar a sua vida a partir dessa perspectiva unitária, telefinalística, sistêmica, podemos dizer monística. Independentemente da sua realidade, você pode pegar essas mensagens e se orientar, jogar ela, para ver o que acontece na sua vida. Por que as coisas são, às vezes, de um jeito que você não gosta? Por que as pessoas aparentemente são ilógicas? Por que as coisas são tão paradoxais? E daí você começa a encontrar várias explicações. Isso não vai facilitar a sua vida aqui nesse mundo, mas vai lhe trazer uma paz cada vez maior, uma força interior incomensurável, mesmo que você seja um fraco e um inerme do ponto de vista dos parâmetros do mundo. O mundo valoriza muito a razão, esse raciocínio, a astúcia, a esperteza, a capacidade de atuar, fingir, a hipocrisia, a enrolação e tudo mais. A falsidade é muito valorizada, mesmo que de forma escondida, claro. Hoje a astúcia atingiu um grau tão alto, o intelecto chegou a um grau tão alto de desenvolvimento, que a gente está se descolando. Nós, como humanidade, no geral, estamos nos descolando até mesmo do caminho do conhecimento, do conhecimento mesmo que fragmentado. A gente está se afogando em uma enxurrada de informações inúteis às vezes, e a gente fica tarando em cima dessas informações. Eu saio na rua e vejo as pessoas grudadas em telas por horas. Não param de falar nesses aplicativos. Tem um aplicativo muito famoso que é muito usado hoje em dia, A pessoa só fica soltando balãozinho, trocando figurinha, pressionando as outras, recebendo pressão, daí buscando gozos nisso e um monte de coisas, aberrações, digitais para tentar suprir essa falta de coragem que no mundo real a pessoa, por engolir tudo na vida real, onde realmente é o palco de batalha, onde o espírito poderia estar atuando através de todo a mente, todo o corpo, esse palco as pessoas não usam, o espírito está dormindo. Então elas engolem tudo, elas aceitam tudo, elas prostituem o seu espírito, elas se distorcem, ficam doentes, doenças psicológicas, doenças físicas, frustrações, e daí para tentar disfarçar, fingir que o mundo não é tão duro assim, elas ficam nessas centenas, milhares de distrações digitais, buscam seguir uma bolha, às vezes um filósofo que fala confortavelmente sobre uma visão de mundo particular que lhes agrade. Elas buscam tarar, na ciência, mas numa ciência só focada de forma analítica, não uma ciência ampla, profunda, uma ciência materialista, não espiritualista. Elas procuram um lazer que não é um lazer, é uma diversão depravada, A música já não é mais tão música. E eu não estou falando aqui dos estilos musicais, tem vários estilos, Mas o importante é eles terem um conteúdo profundo, Ajudarem o ser humano a despertar essas cordas interiores, antes no campo emotivo, criativo, que a arte trabalha mais com isso. Mas as pessoas buscam apenas barulho, alguma coisa para desafogar os instintos. A arte foi rebaixada. Isso está na grande síntese. A ciência está completamente perdida, que nem uma topeira, por ficar só no materialismo, numa visão reducionista. Os institutos, as universidades,
mesmo as universidades, né? Os institutos de pesquisa, os institutos de educação, as escolas estão se chafurdando na lama. Eles não conseguem perceber, eles não sabem o que é a educação, eles não sabem o que é o mais importante. Eles barram qualquer tentativa de levar as coisas para frente. As pessoas ficam presas em seu grupo, gerenciando o caos, né? No caso dos gestores, né? As pessoas ficam em orgias intelectuais, sejam elas orgias pedagógicas, orgias acadêmicas para o lado das ciências naturais, orgias acadêmicas para o lado das ciências humanas. Nas empresas as pessoas ficam na orgia do lucro, né? Ficam lucro pelo lucro. A gente vai fazer tudo pelo lucro. Vamos ter que tirar os laboratórios, tirar as carteiras, vamos ter que fazer isso, fazer a pessoa trabalhar 80 horas por semana num ambiente desfavorável, em salas lotadas, né? A pessoa ficar trabalhando direto, né, para além das forças. Isso tudo em prol do lucro. Se for em prol do lucro, isso é justificado. E daí as pessoas acabam adoecendo. Existem acidentes, processos jurídicos, pessoas cada vez mais insatisfeitas com tudo, sem saber por quê. E por não saberem por quê, elas buscam solucionar esse problema da maneira equivocada. Então elas procuram solucionar a curto prazo, né, temporariamente e relativo a elas, às vezes à custa de outras pessoas, de forma muito indireta, esse à custa das outras pessoas. E assim elas acabam contribuindo, alimentando um sistema pútrido, né, que está em putrefação, que é apoiado pela forma mental humana, diga-se de passagem. A humanidade não consegue fazer uma revolução realmente transformadora, não conseguiu até hoje, porque o ponto de alavancagem que ela usa sempre é muito superficial. Ocorreram mudanças para melhor, mesmo que na essência tenha tudo permanecido o mesmo, né? Mas a mudança que o ser humano realmente almeja, hoje em dia, não é mais essa. Por isso as pessoas estão cansadas da política. Não porque a política em si seja ruim, mas porque no meio político as pessoas estão antenadas com uma visão de mundo muito atrasada, uma visão materialista, reducionista, técnica, né, que trata tudo como objeto. É uma realidade fixa, estática e não dinâmica, em transformação. A mesma coisa a gente pode falar a respeito das instituições de educação. A educação, né, o sistema educacional, ele está tão apodrecido quanto o sistema político. E esses dois, eles são reféns do sistema econômico, que se julga o máximo, né? O planeta, né, a biosfera, o ser humano, a cultura, né, tem que servir à economia. E o espírito, né, a essência, tem que servir à cultura, à política, à sociedade. Vocês estão compreendendo? A gente está invertido completamente. É uma inversão de valores completa. O que deveria estar guiando tudo é o espírito. E caso alguém tenha dúvida o que eu quero dizer por essa palavra espírito, eu recomendo que leia todo o meu blog, com mais de 600 textos produzidos em 10 anos, tratando sobre mais diversos temas, que veja minhas 5 lives, feito no Flávio Vale, onde eu deixo também muito claro o que eu quero dizer por espírito, né? Transcendência, Deus e etc. Que veja os vídeos aqui nesse canal. As referências, né? Eu também tenho vários textos, né? Várias referências que eu posso recomendar para a pessoa compreender melhor. Mas compreenda o que significa a palavra. O que eu estou querendo dizer ao utilizar os vocábulos que eu utilizo. Antes de julgar, antes de atirar pedra, antes de tentar destruir o objeto, né, o ser que está manifestando esse aspecto mais profundo. Então,
Isso é muito importante, né? Antes da gente julgar, emitir uma certa opinião, né, inicial, a gente precisa entender a fundo o que está sendo repassado, o que está sendo proposto. E repara-se, eu reparei ao longo de toda a minha vida, e mais intensamente nos últimos meses e anos, que as pessoas, no fundo, elas não querem compreender, né? Você se dispõe por todos os canais possíveis a dialogar e não existe nenhum interesse por parte das pessoas, mesmo as ditas bem intencionadas, em estabelecer uma relação e compreender mais a fundo o que você está querendo passar para elas. Porque isso diz respeito à vida delas, ao bem-estar, à felicidade. Porque é uma coisa universal. Se não fosse universal, eu não estaria aqui falando com tanta intensidade. Se as coisas que o Mário Schroeder, no canal dele, não fossem universais, ele não estaria falando com tamanha incisividade. Se as coisas não fossem para o bem de todos universais, Cristo não faria o que ele fez, né? Sócrates, Giordano Bruno, outros gênios, Van Gogh e por aí vai, Hipácia de Alexandria, Arquimedes, e exemplos não faltam. Essas pessoas não teriam agido dessa forma, se o que eles tivessem passado não fosse de suma importância, suprema importância. Vocês já repararam que os profetas bíblicos, né, para quem conhece o Antigo Testamento, eles falavam de forma muito pronunciada, muito incisiva. Hoje em dia, né, para a mentalidade do homem moderno, parece arrogante, né? Parece um erro total que vai levar a extremismos. Mas, no fundo, é uma necessidade. Porque somente fala com uma determinação tão grande, tão incompreensível para o tipo moderno, uma pessoa que conseguiu perceber a fundo a realidade. É uma questão de visão que vai levar a uma compreensão, uma percepção e, consequentemente, a uma vivência integral e integrante, orientado para a meta suprema. Tudo isso é uma consequência, é um processo natural pelo qual o ser humano vai passar, por bem ou por mal. As pessoas passam, né? Mesmo quem é bem evoluído passa por mal, né? Precisa de certas pancadas para conseguir. Outros vão ter que tomar tantas pancadas tão violentas ao longo de tantas existências para começar a despertar um pouco, porque vai ser a pancada é correspondente, né? O grau da pancada é correspondente ao grau de insensibilidade do ser, o grau de involução. Nós somos livres para exercer, né, conduzir nossas vidas como quisermos. Mas a gente não vai poder ficar conduzindo de forma contra a lei suprema indefinidamente, por milênios e trilênios. Existem prazos. A gente tem liberdade, mas não liberdade absoluta. E quem faz mau uso da liberdade cai na libertinagem, que no fundo é um halodeterminismo à moda humana. Em vez da gente se comportar ipsis literis como a matéria, que é halodeterminada, um ser humano libertino, que se julga livre, mas no fundo é escravo de seus instintos, ele é como a matéria, só que num corpo humano que faz algumas coisas mais ou menos sofisticadas, só que orientado para a matéria. E isso é muito mais perigoso, porque nós, sendo espírito, né, não querendo despertar a única realidade que nós somos, né, valorizando nossos invólucros carnais, energéticos,
vitais, mentais, até o mental é uma coisa da matéria, orientada para a matéria, apesar de ser imaterial. Se nós ficarmos só nessa, meu amigo, minha amiga, sinto muito, mas game over. Vamos aprender da pior forma possível qual é o caminho certo. Isso tudo pode parecer impositivo, né? Grosseiro, arrogante, cheio de ódio. Mas para quem já enxerga a fundo, a pessoa vai ver que é isso mesmo. É exatamente isso. Então, isso aqui, né, depois de fazer vários vídeos explicando várias coisas, a gente está aqui adotando um tom mais ligado à vida das pessoas para que elas percebam que isso tem a ver com tudo. Não é uma busca por likes, uma busca por admiradores, apesar de que se fosse realmente as pessoas fossem aderir a essas coisas, elas iam elas mesmas se libertar e não necessariamente seguir, né? Elas iam seguir a si mesmos e todo mundo que segue sua consciência acaba encontrando outras consciências elevadas e se irmanando com elas. Essa sempre foi a proposta das coisas que eu faço e eu coloco isso como meta de vida. Eu vou até a morte com isso. Porque isso é a única coisa que interessa. E dá para fazer qualquer coisa do mundo a partir dessa orientação, dessa visão. Isso não é mais uma bolinha no mar de bolinhas. Isso é um framework, uma visão completa desse oceano fenomênico de bolinhas, né, ou bolinhas, que possibilita uma interconexão harmônica em meio a uma diferenciação crescente e aponta para uma meta suprema que não ofende, no fundo, a ninguém. Isso é monismo. E essa é a mensagem que eu tinha para passar a vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.